você puder abrir sua Bíblia lá no livro de Esdras, lá no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 3, vou ler 3 versículos aqui, bem rápidos mesmo. Só para te introduzir aqui nessa história, nós estamos no final do Antigo Testamento, apesar de você olhar aí, parecer que está no meio, né? O livro de Esdras, Neemias e Ester são o final da história do Antigo Testamento. Nesse momento aqui, na história da humanidade, nós não temos aquela região do Antigo Oriente Próximo, mais dominado pelos assírios, dominado pelos babilônios. O império que domina agora é um império completamente diferente do que o mundo já viu até então. Quem domina nesse momento é o Império Persa. Nesse momento, os gregos já surgem com seus filósofos, o mundo já pensa diferente, a escravidão diminui de maneira significativa nesse momento que está aqui. A cidade de Persépolis, né, a cidade principal dos gregos, é uma cidade construída de uma forma completamente de todas as outras capitais até aqui. Ela é construída com as pessoas recebendo salário para construir. O mundo agora é outro, o mundo é completamente diferente. Os profetas agora não são mais Jeremias, Isaías, Elias. Os profetas agora são Ageu, Zacarias e Malaquias. O mundo é completamente diferente. No final do Antigo Testamento, nós temos um universo cultural muito distante daquele que a gente está acostumado. Tanto assim que, quando o Império Persa se impõe, ele percebe entre os vários povos que estão ali, os judeus. E aí surge algo que, inclusive, foi descoberto recentemente. Recentemente, está no museu em Londres, inclusive, foi descoberto um cilindro com um texto, o chamado Édito de Ciro. Depois, se você quiser procurar na internet, você vai encontrar isso daí, escrito em letra de forma acadiana, e o computador hoje já consegue traduzir exatamente o que está em Esdras no capítulo 1, se você quiser dar uma olhada depois. O que é considerado a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque foi dado aos povos o direito de ir e vir pela primeira vez. Então, nesse momento, Ciro surge. Interessante, abrindo um parêntese, o mesmo Ciro que Isaías chamou de meu servo. Isso é muito interessante, mas essa é uma conversa para um outro dia. Surge Ciro e produz esse édito e diz assim: vocês estão liberados, voltem para a terra de vocês, reconstruam o templo de vocês, refaçam a cultura de vocês. E mais, eu não estou só liberando vocês para retornar, eu vou patrocinar esse retorno de vocês. E é o que acontece. Eles voltam, não uma grande quantidade, apesar de, nesse momento, a antiga capital, que era Suzã, ter muitos judeus, eles estavam muito bem estabelecidos lá e só uma pequena quantidade retorna. 50 mil judeus, aproximadamente, retornam para reconstruir o templo. Muito bem. Quando eles retornam para reconstruir o templo, os profetas daquele momento dizem assim: olha, calma, a glória desse templo vai ser maior do que a glória do templo de Salomão. É bom que você entenda isso. O Templo de Salomão é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, mas não sobrou nada dele. Pelo menos não acima da terra. Sobrou alguma coisa debaixo da terra, algumas pedras ainda que constituem o lugar onde os judeus ainda se reúnem, chamado Muro das Lamentações. Mas o fato é, quando os judeus retornam e ouvem essa palavra: nós vamos reconstruir aqui um templo, ele é importante para a nossa cultura, nós vamos retornar às nossas liturgias, vamos retornar aos nossos sacrifícios, é importante que a gente entenda isso. E ao fazer isso, nós chegamos nesse momento aqui, capítulo 3 de Esdras, versículo 15. Chega o dia de todo mundo, né? Chega. Versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, ou seja, com instrumentos musicais, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça cantaram responsivamente: Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, antes de eu continuar, perceba, momento de festa, momento de celebração, momento em que as pessoas estão cantando as músicas que Davi ensinou,
centenas de anos atrás, literalmente séculos atrás. Está todo mundo cantando, festejando, mas aí acontece o seguinte, versículo 12. Muitos dos sacerdotes, muitos dos levitas, muitos dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Às vezes a gente lê esse texto e não tem noção da loucura que ele representa. Eu não sei se você consegue entrar dentro desse contexto e enxergar essa cena. Nós estamos num universo aqui, um universo oriental. Nós estamos no chamado Antigo Oriente Próximo, dentro daquela cultura. O oriental não chorava sniff, sniff. Isso não é o oriental. O oriental, quando chora, ele urra. Do mesmo jeito, quando ele celebra, ele também grita, grita. E o texto diz que no momento em que os alicerces do templo são lançados, os mais velhos trazem à memória um passado que já não existe mais. Guarda isso. Os mais velhos trazem à memória um passado que já não existe mais. E não prestam atenção a respeito das palavras proféticas que representam o eterno para a vida deles. Vou repetir. Algumas pessoas estão presas ao passado e não à palavra eterna que Deus tem para eles, repetida naquele momento, e começam a chorar, a urrar. Mas os mais novos estão olhando para aquilo e estão enxergando uma cultura se estabelecendo, estão enxergando toda uma novidade de vida pela frente e estão celebrando com instrumentos musicais e gritos de alegria. Só que um de nós, olhando essa história de longe, ia perceber um grande barulho que não separava o choro da alegria. Você consegue perceber isso? Consegue captar esse momento? Tem noção do que é a loucura disso? É a mesma coisa de nós estarmos no mesmo lugar, onde a gente está celebrando um casamento e um funeral ao mesmo tempo. É como se nós aqui estivéssemos ao mesmo tempo tendo, misturados entre nós aqui, alguém celebrando a felicidade de um casal que se casa e ao mesmo tempo o funeral de um menino que morreu. Era a loucura daquele momento. Pois bem. Eu queria trazer um testemunho para vocês, a partir desse exemplo e a partir do que eu tenho pensado a respeito de mim. Então, como eu disse, não é uma pregação, é um testemunho. Quero contar para vocês algo da minha interioridade. Eu tenho ficado muito chocado ao reler com alguns amigos o Evangelho de João e perceber 2 episódios paralelos, que vocês conhecem bem, eu não preciso pegar aqui, todo mundo conhece muito bem, o episódio daquele paralítico que há 38 anos aguardava que as águas de uma piscina se movessem para que ele entrasse lá dentro e fosse curado. Tenho certeza que vocês conhecem, estou certo? Todo mundo conhece, né? É muito interessante perceber como, quando Jesus o vê, é interessante que Jesus o vê e depois vai encontrar com ele no templo. Entre as similaridades com o outro caso aqui, nós temos essa para começar. Então Jesus o vê e pergunta para ele assim: você quer ser curado? Interessante a resposta dele. É muito parecido com a pergunta que Jesus fez para Filipe. Jesus perguntou: Filipe, onde que a gente vai comprar pão para tanta gente? E Filipe responde assim: nós não temos dinheiro para isso. Jesus não perguntou de dinheiro, ele perguntou onde. Onde nós vamos comprar pão? E Filipe falou: nós não temos dinheiro. Ao responder o que Filipe respondeu, ele estava falando dele. Entenderam? Jesus não estava pensando em dinheiro. Quem estava pensando em dinheiro? Filipe. Quando Jesus pergunta para o paralítico: você quer ser curado? Ele não responde: quero. Ele responde: eu não tenho ninguém que me jogue lá dentro da água. Perceba, não foi essa a pergunta que Jesus fez. E é interessante porque no final da história, já que a cura acontece num sábado, esse paralítico que foi curado é um delator de Jesus, e dali começa uma perseguição longa, porque Jesus falou para ele pegar a maca e andar. O delator de Jesus é o ex-paralítico, é o que foi curado. Paralelo a esse episódio,
tem aquele que eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem, eu não vou precisar pedir para vocês abrirem, que é a cura do cego de nascença. A gente podia gastar um tempo enorme aqui na pergunta dos discípulos, nós podíamos conversar um pouco a respeito da lógica que estava sendo estabelecida ali, mas eu não quero parar nisso. Eu quero comentar com vocês a respeito de uma coisa em comum nos dois episódios. Esse fato em comum está me marcando, está chamando a minha atenção para a minha vida. Em nenhum momento, por um segundo sequer, nem na cura do paralítico, nem na cura do cego, você encontra alegria. Nenhum. Não tem uma fração, um espectro de celebração e alegria num momento de festa em Jerusalém, com a cidade lotada. Semelhante ao episódio que a gente acabou de ver. Tem uma loucura acontecendo. Não faltava razão para os pais dos cegos celebrar. Gente, imagina essa situação. Eu sei que é praticamente impossível. O cego nunca enxergou o azul do céu, nunca enxergou o verde das árvores, ele nasceu cego. Ele nunca tinha visto o rosto dos pais, ele tinha tocado no rosto dos pais, mas ele não conhecia os pais. Ele nunca tinha enxergado um olho azul, um olho castanho, um olho preto, um olho verde, ele não sabia o que era isso. De repente ele está vendo e ninguém celebra. Ninguém, nem os pais. O medo aprisionou todo mundo. Vou repetir. Tem me marcado, porque me parece ser um bisturi que separa a verdadeira espiritualidade da religião. A verdadeira espiritualidade transforma cada um de nós em pessoas que sabem celebrar a vida, sabem perceber a alegria do viver, sabem olhar para os filhos e celebrar os filhos, sabem olhar para um casamento que foi refeito e celebrar. Sabe olhar para um casal que recebe um filho, como a gente viu na primeira reunião ali, e recebe o filho e se alegra. Porque nós não somos bobos alegres, não é isso. Ninguém aqui está eliminando a angústia do processo. Mas mesmo vivendo a vida que nós estamos vivendo, mesmo vivendo todas as situações e toda a complexidade de tudo que é a vida com profundidade, o Evangelho diz para a gente o seguinte: você pode ser alegre no Senhor. E eu te exorto, Novo Testamento, alegre-se no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegre-se no Senhor. A alegria é fruto do Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí eu quero terminar dizendo que, logo depois desse episódio no Antigo Testamento que eu li, outros personagens aparecem. Logo depois desse período aqui, aparecem personagens como o próprio Esdras, nome do livro, e Neemias. Um com formato de escriba, um cara que ensina, e Neemias, que é um governador. Neemias, percebendo o dom de Esdras, prepara uma plataforma e pede para Esdras: Esdras, vamos ler aqui os primeiros livros da Bíblia para esse povo que nem tem conexão mais com a leitura, nem tem conexão mais com o aramaico, nem tem conexão mais com a nossa língua original. E uma plataforma foi feita, em Jerusalém sendo reconstruída, muros sendo reconstruídos. E Esdras vai. O texto diz que homens e mulheres, e todos os que podiam entender, do raiar do sol até o meio-dia, ficaram em pé, ouvindo a leitura, a interpretação e a explicação que Esdras trazia de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que à medida que a leitura do texto era feita, e à medida que o texto era explicado, e à medida que o texto era interpretado para todo mundo, eles olharam e pensaram: puxa vida, estamos distantes demais. Os nossos erros são comprometedores. E começaram a chorar, só que agora é só choro. Começaram a chorar, e aquilo foi como que algo que contagiou a todos, homens, mulheres, crianças. Começaram a chorar profundamente. Aí Neemias aparece e fala: gente, para. Nós não vamos parar nos nossos erros. Nós não vamos parar nos nossos erros. De fato, nós temos muitos erros para serem corrigidos, mas nós não vamos parar nos nossos erros. Nós vamos caminhar para diante. Então para tudo, volta para casa, porque hoje é dia de celebração.
Hoje é dia de festa. Volta para casa e entenda que a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira espiritualidade nos transforma não em pessoas que veem graça em tudo, mas a verdadeira espiritualidade, distante da religiosidade, nos transforma em pessoas alegres, que sabem olhar para as coisas que estão ao nosso redor, sabem olhar para os nossos filhos, sabem olhar para os filhos dos nossos filhos, sabem olhar para os nossos amigos, sabem olhar para a nossa comunidade e falar assim: puxa, tenho que celebrar, eu tenho que ser alegre, tem muita coisa acontecendo, eu tenho razões de sobra para ser quem de fato eu fui feito para ser, um ser alegre, um ser que aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Mas deixa eu te ouvir um pouco. Aleluia. E a gente está aqui para celebrar isso. Ser família. A gente está conversando sobre isso desde mais cedo. E sabe o que pode impedir a nossa alegria? O direito. O direito à felicidade pode impedir você de ser a pessoa alegre que você foi feito para ser. A luta para ter direito a ser feliz vai matar a sua natureza alegre. A alegria é uma questão de natureza. A alegria é o que brota de dentro de você, na certeza de quem você foi feito e criado como expressão do seu Pai. A alegria é o contentamento da identidade. A felicidade é o direito de uma necessidade satisfeita, um interesse contemplado e o direito garantido. Então, toda vez que a minha felicidade depende de um fator externo, eu estou entulhando o poço de alegria que eu sou. Então, nós somos um poço de alegria jorrante, de testemunho, de vida a ser compartilhada. Porque nós somos o quê? A família de Deus. Somos filhos e filhas criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus diz: eu vou fazer você para que você seja a imagem visível de quem eu sou. E o diabo fez a gente acreditar que a gente só seria feliz quando a gente tivesse aquilo que estava faltando. Então é esse direito de ter, de possuir, de controlar, o direito de ter a mulher que você merece, de ter o marido que você merece, de ter os filhos que você merece, o direito de ter a vida que você planejou, vai alimentar o seu medo de que alguém possa fazer alguma coisa errada e tirar de você esse direito. Então, o direito está fazendo o amor das pessoas se esfriar. Então, o amor não é uma coisa que eu passo a ter. O amor é a substância da qual eu fui feito na eternidade. Você foi feito do amor de Deus. Você não foi feito do tesão, do desejo de um homem ou mulher que transaram e você acidentalmente foi parido. Você não é fruto de uma circunstância. Você não nasceu da vontade do homem nem da carne. Não foi seu pai e sua mãe que, quando casaram e resolveram tirar a camisinha ou parar de tomar anticoncepcional, que deu direito a você de nascer. Você não é fruto de uma circunstância. Você é uma vontade eterna, estabelecida. E que Deus nunca deixou que, em momento algum, isso fosse interrompido. Não há um acaso, existe um propósito. E toda vez que eu acho que é a minha organização que vai trazer felicidade, é por isso que o Neemias e o Esdras estão chorando. Eu falo assim: meu Deus, onde nós fomos parar tentando organizar a nossa vida e controlar tudo a partir do culto, controlar tudo a partir da nossa capacidade, do nosso desempenho. E sabe o que é curioso? São duas pessoas que estão se encontrando lá, um profeta e um empresário. O Neemias era um CEO, estava bem. O problema do Neemias não tinha problema. Neemias não tinha problema. Ele estava bem empregado. Ele era o principal homem de confiança do homem mais poderoso da Pérsia. O imperador da Pérsia tinha no Neemias o seu homem de confiança. A relação deles era tão próxima que o imperador... Agora pensa, o imperador da Pérsia,
O imperador lá, o cara mais poderoso da humanidade, foi Neemias. Estou te achando meio triste hoje. Olha aí, rapaz. Olha que conversa é essa. No palácio, o cara lá reinando, o mundo ajoelhado para ele. Ele está pouco lixando para aquele funcionário, mas não. Havia uma relação, a fidelidade de Deus. Neemias representava para a vida daquele homem o que ele mesmo não sabia explicar. Você está entendendo, meu irmão? O que você representa na humanidade? Você não representa alguma coisa que pode ser explicada. Você não representa uma necessidade. Você não representa uma prestação de serviço. Você não representa uma chefia para fazer uma bagaceira funcionar. Deus não precisava da gente para manter as coisas funcionando. Você não é um escravo de luxo, um imperador perturbado. Você é a última esperança de alguém encontrar sensibilidade na vida. Você é a última esperança de alguém descobrir o que é eterno. Então não se deixe vencer. Não se deixe destruir. Sabe o que o imperador da Pérsia encontrou no Neemias? Razão para viver. Que falou, Neemias, pega tudo que você precisa aqui, pai. Fica triste não, vai lá cuidar do seu povo. Você está trabalhando para ganhar dinheiro, companheiro. É isso que você ainda está fazendo na sua vida? É isso que você acha que você está aqui fazendo na sua vida? Trabalhando para ganhar dinheiro, porque sua conta tem preço, você precisa desse dinheiro para pagar a conta para ser feliz. Você está lascado, você é filho do capeta, mas não é filho de Deus. Se você ainda está trabalhando para ganhar dinheiro, para garantir a felicidade da sua e da sua família, você é filho do demônio, você está guiado por um espírito anticristo, você ainda não entendeu o seu propósito. Sabe por que você está aqui? Você é um filho de Deus que ressignifica a vida de todo mundo que está à sua volta. Você está aqui para devolver a sensibilidade para a humanidade, né, mano? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Sabe qual é o santo do dia de hoje? O povo fica achando que eu sou meio atrapalhado. Porque eu só estou sendo bíblico. A Bíblia fala que eu não posso invocar o santo. Porque o santo morreu, está bem lá, não incomoda. Não invoca nem Jesus para vir te ajudar. Jesus não mandou você pedir para ele vir te ajudar. Porque ele disse que só vai voltar quando o Pai falar que é hora dele voltar. Você pede a orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo que orientou Jesus, oriente você do mesmo jeito que ele orientou Jesus. Glória a Deus. Porque se você está chamando Jesus para vir te ajudar, você está evocando um morto que ressuscitou, está lá esperando a hora dele voltar. Glória a Deus. Então, mas sabe qual é o santo do dia de hoje? Não. Eliseu. Hoje é o dia de Santo Eliseu. Que tem tudo a ver com quem? Com Esdras e Neemias. Olha aqui. E o que é Eliseu? Um empresário. Pecuarista. Um empresário pecuarista, criador de boi, de vaca. Tinha uma empresa de frete, uma transportadora. Até que ele entendeu que o propósito da vida dele era pegar tudo isso e ressignificar isso na libertação emocional e espiritual das pessoas. Ele encontrou o propósito da sua riqueza. Eliseu, Neemias. Hoje é o dia de Neemias. Hoje é o dia de Eliseu. Hoje é o dia de trazer à memória os santos. Homens e mulheres que deram a vida para que a sua fé fosse fortalecida. E não para você evocar. Não evoca alguém para vir te ajudar, mas evoca o Espírito Santo para que você seja orientado do mesmo jeito que Esdras foi, Neemias foi, e que o Eliseu foi. Gente que acorda e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se é um propósito da minha vida, eu pegar tudo que eu tenho, tudo que eu sou e ressignificar a vida das pessoas. É fazer com que a minha prosperidade devolva esperança, devolva sensibilidade, devolva afeto, devolva encontro, devolva vida, para que a minha prosperidade possa devolver todo mundo para casa e falar, meu irmão, vai para casa. Vai para casa. Amar sua família. E não escravizar alguém, tirando ele de casa para ser escravo da sua riqueza. Não, amado, que a sua prosperidade devolva seres humanos para casa. E não trapos de gente que gastou o tempo deles contribuindo para a sua riqueza e para o seu direito de ser feliz. Tem gente morrendo
para muita gente ter direito de ser feliz. Em vez de ter gente como Eliseu, Esdras e Neemias, que finalmente entenderam que só uma pessoa alegre pode devolver trabalhadores para casa, para que eles também sejam alegres. Não escravize ninguém no seu direito de felicidade, mas liberte todo mundo na sua convicção de alegria. Que a sua alegria seja contagiante. Que todo mundo que trabalhar com você seja alegre. Que você seja o prefeito da sua cidade. Eu escrevi hoje, eu quero dar esse testemunho de novo. Eu vou terminar com esse testemunho. A nossa ajudante lá de casa, ela chama Camila. Camila veio do Maranhão. Braba, pescoço curto, nervosa. Entendeu? Não tem uma gota de gordura. Só pá. Não tem medo de serviço, trabalho, prosperando. E desde quando eu acertei, a Camila trabalha para mim prestando serviço para a Lana. Então lá eu que acerto. A Lana só fica com o benefício do trem funcionando lá. Aí um dia eu cheguei para a Camila e falei assim, Camila, às vezes você está com dificuldade de entender aqui em casa, que é meio bagunçado, tem dia que a gente está, tem dia que a gente não está, tem dia que eu te ligo lá de outro lugar do país e falo, Camila, está chegando um pessoal aí, você chega lá mais cedo para receber, arruma aí, porque ela organiza, a gente estando ou não estando lá, ela... Aí depois de eu ficar meia hora explicando, ela falou assim, ô, seu Paulo, não precisa explicar não, eu já entendi. Eu falei assim, Camila, porque aqui tem vezes que vai chegar uma pessoa doente, a pessoa vem para Goiânia fazer uma operação, fica aqui em casa, vai ficar aqui uma semana, 15 dias, eu sei que tem que cuidar. Beleza? Não, tranquilo. Ela falou, já entendi, Paulo Júnior, aqui é igual casa de prefeito. Tudo que tem problema, vem parar aqui. Para nós cuidar, você pode ficar tranquilo que eu já entendi. Glória a Deus, amado. Sabe o que você é, mano? Você é o prefeito da cidade, você é o Esdras, você é o Neemias, você é o Eliseu. Feliz dia de Santo Eliseu, feliz dia de Neemias, feliz dia de Esdras. Pega tudo que você tem, entenda que o que Deus te deu não foi para garantir seu direito de felicidade, mas foi para garantir sua vocação de alegria. Você é a alegria do lugar onde você se encontra. É no seu poço que as pessoas vão beber alegria. É no seu poço que as pessoas vão levar alegria para outro lugar. É aí no seu poço que elas vão renovar a sua esperança. É aí no seu poço que elas vão desistir de acabar com a vida. É aí, bebendo das suas águas, que elas vão fazer justiça na casa delas. É aí, vivendo com você, que elas vão aprender que a coisa mais importante não é garantir o direito. É garantir o quê? Alegria. Então a alegria será a sua força. As pessoas vão beber vinho na sua casa, vão comer pão, vão desfrutar azeite, elas vão andar com você e vão voltar para casa animada, renovada, disposta, cheia de esperança, glória a Deus, naquilo que você sofrer, naquilo que você está sofrendo, sabe para que é? É para consolar os outros, só para isso. Deus trouxe o sofrimento para a sua casa, sabe para quê? Porque nem em você o sofrimento não te mata, o sofrimento não mata você. O sofrimento renova você, melhora você. Aquilo que para os outros é morte, para você é vida. Aquilo que podia tirar a esperança dos outros, para você renova. E eu quero terminar falando de esperança, essa palavra trazida aqui por Neemias e Esdras, e também pelo Santo Eliseu. Alegria é esperança, é fé, é disposição, é gratidão. Agora, não traduz esperança na sua vida como quem está à espera, mas quem conhece o suficiente para não se desesperar. A esperança é o quanto você conhece da eternidade para você ser perseverante sempre, para você nunca se sentir solitário, abandonado. Então, esperança não é a expectativa do que você tem, do que virá. Esperança é a certeza do que você tem, do que você já representa. E eu conto isso e vou repetir hoje. Quem ajudou a gente a entender melhor a esperança lá em casa foi o Paulo Neto. Porque quando ele tinha 12 anos, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu estou com uma saudade da mulher que eu vou casar. Entendeu ou não? E sabe o que sustentou o Paulo Neto em toda a trajetória dele, até ele poder abraçar a Luísa e o Álvaro?
foi a certeza da sua eternidade. Tenha saudade de quem você sempre foi, mas não tenha expectativa do que você pode ser. Seja a alegria, o contentamento de quem você sempre foi, mas não espere a felicidade de se você se tornar quem você gostaria de ser. Amém? Glória a Deus. Sai daqui carregado de esperança. Vai encher a cidade de alegria. Quem trabalhar com você vai voltar para casa carregando o quê? Vaso de alegria. Glória a Deus. Fala aí, Loira. Também quero fazer menção aqui do nosso calendário. Hoje, no calendário nosso, celebra o Dia dos Pastores. E eu quero, em nome da nossa congregação, dizer para os nossos pastores, para o conselho da nossa igreja, que são os nossos pastores, o privilégio que nós temos de ser conduzidos espiritualmente por homens tão íntegros. Viu, Juninho? Estou falando para você. Vem, todos que estão aqui do conselho, todos os nossos pastores. Vem, Sérgio. Viu, meu irmão? Quem do conselho, os nossos pastores, eu quero dizer isso olhando para vocês. Como é suave. Como é suave. Como é suave, mas desafiador estar sendo conduzido por vocês. Vocês não têm nos deixado ignorantes a respeito da verdade. E se tem um traço nesse conselho, eu falo isso para você primeiro, meu amor, é que vocês não têm nos deixado enganados a respeito da verdade. E se precisar do cajado bater com força, ele bate. Mas tem sido muito prazeroso. Como congregação, vocês concordam comigo? Quem concorda, fala amém. Pescar. Ei! Ser conduzidos espiritualmente por vocês. Muito obrigado. Eu sei o quanto isso custa para vocês, para as famílias de vocês, mas isso tem dado para nós esperança de ser realmente um povo nessa cidade que aprendeu a respeito do reino e da gente realmente pastorear. Batiza esse conselho com o dom da alegria aí, ó. Não, já são batizados. Eu só quero declarar o renovo da alegria sobre vocês. Viu, Cláudio? O renovo da alegria. E de todo o meu coração, eu creio que todos nós também podem dizer isso. Nós reconhecemos em vocês o dom do pastorado. Vocês não estão sobre nós por imposição. Vocês estão sobre nós porque nós reconhecemos e nós absorvemos o amor de vocês, a entrega de vocês todo o tempo. Muito obrigada. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, a alegria. Sai batizado aqui hoje com alegria, com festa, com celebração. Leve isso para sua casa, reúne a sua família. Amém? Dê sentido a toda a prosperidade que Deus te deu e faça sua água jorrar sem limite. Vamos em paz, em nome de Jesus.